O míope, ele não enxerga de longe. Tá. É aquela pessoa que tem dificuldade para enxergar longe. Que é aquela pessoa que fecha o olho? Não. Não. Começa agora. Não consigo ler nada. Miopia. Olá, meu querido Míope. Seja muito bem-vindo a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliab Santana. Eu sou o Leandro Oliveira. E eu sou o Lu. E hoje, meus queridos, no Reticências de hoje, o segundo Reticências do Miopia, queremos falar de um assunto que está um pouco não, né? Que você abre os portais de notícias, é só o que está se falando, que é, no caso, sobre o ex-presidente Lula, né? Essa coisa dele ser preso, não ser preso. E a gente, usando isso como base e até mesmo pegando algumas referências das notícias que falaram sobre aquela série da Netflix chamada O Mecanismo, percebemos que, ultimamente, né, eu acho que desde 2013 para cá, surgiu um novo tipo de fã brasileiro, que é o fã de político, né? Antigamente, quando você gostava de uma banda, você tinha os motivos pelos quais você gostava da banda, seja pelo ter o vocal da banda, ou até mesmo os prêmios, ou até mesmo a música, ou enfim, N motivos. E hoje como a gente está falando o fã de um político, não fã de política, é o fã de um determinado político, que ele defende com unhas e dentes, e até mesmo ele ultrapassa a linha do respeito, do tolerável, onde se você falar mal do político dele, ele vai te ofender, ele vai até mesmo partir para agressão física, quiçá, né, morte. E aí, o que vocês acham disso, rapazes? Estão falando, tô falando merda? Ou é só eu que tô vendo isso? Ou isso já vinha acontecendo há algum certo tempo e aí talvez só hoje, usei o exemplo do Lula, mas não só, tô falando só do Lula, qualquer, enfim, direita, esquerda, qualquer deputado, o que vocês acham? Eu acho que realmente ocorreu essa polarização e infelizmente virou time de futebol, né? Ainda mais aqui no Brasil, que são duas coisas muito fortes, né? Primeiro, as pessoas gostarem de futebol, e a segunda é que a gente tem na nossa cabeça que os políticos são sempre uma ameaça, são sempre o time oposto, só que de um tempo pra cá, esse quadro foi se revertendo, né? As pessoas foram tomando lado e, foi ficando perigoso, né? Está ficando perigoso, porque eu lembro de algumas manifestações que ocorreram há alguns anos atrás, que se a galera tivesse de camisa vermelha e o outro tivesse de camiseta azul, o pau fechava, tá ligado? Parece mesmo torcida de futebol. E as pessoas estão tomando partido disso, né? E ele é um assunto bem, bem delicado, porque às vezes as pessoas não sabem o que tá acontecendo, lê só o título ali da notícia e já toma aquilo como verdade e já parte para agressão, ainda mais hoje que a era digital, a era da comunicação, onde a pessoa pode falar qualquer coisa atrás da sua tela, de qualquer lado do Brasil, até mesmo do mundo, fica fácil elas se posicionarem, né? E aí eu acho que isso, cara, eu não sei o quanto isso é benéfico e o quanto isso é maléfico, assim, para a sociedade em si. Porque, assim, na minha opinião, eu acho que a gente tem que punir os políticos maus e, cara, enaltecer os bons, tá ligado? Só que a gente não vê isso, né? Como você mesmo disse, às vezes a pessoa toma um lado, independente se a pessoa tá certa ou se tá errada. Eu não quero fazer aqui juízo de valor de nada, porque a justiça só pende pra um lado, só vai pra um lado, só vai pro outro. É complicado, viu? Eu acho complicado. Eu concordo com o que o Lu falou, virou um grande fla-flu, né? Parece que existe dois lados, né? Essa polarização que tomou conta do país, acho que desde aquelas manifestações pelo aumento do transporte público aqui em São Paulo, criou esse fenômeno da polarização. Eu lembro muito bem, quando vocês tiveram Orkut, que nem eu, né, na hora de você fazer o cadastro, tinha, como você colocar a sua posição política, sei lá, conservador, liberal, coisa do tipo. Nossa, pode crer. Lembra? E todo mundo colocava, pelo menos eu colocava, não vou falar todo mundo, eu colocava apolítico, porque era meio que o sentimento, até porque eu era muito mais novo na época, mas era uma coisa que os jovens, as pessoas assim, quem tava mexendo na internet, nas redes sociais, tava pouco se ferrando pra política em si, não tinha esse sentimento de posse, esse sentimento de idolatria com a política, então eu vou colocar apolítico, dane-se, não quero nem saber o que é
política só serve pra me fazer votar, perder um domingo pra ir votar na eleição. Obrigatoriamente e Exato, votar, então, né, mas cara? aí conforme foi passando o tempo, criou-se essa polarização do nós e eles, né? Tipo, do coxinha e mortadela, do direita e esquerda e esses extremismos. E eu acho que toda polarização é ruim e maléfica pro Brasil. E a gente tá vendo os reflexos disso atualmente aqui, né? Nem falando especificamente do processo do ex-presidente Lula, falando se ele é culpado ou não, acho que não é essa a nossa intenção. É mais fazer uma pequena análise do nosso ponto de vista desse momento da sociedade brasileira. E eu vejo com muito maus olhos, porque essa polarização é o terreno fértil para as fake news, né? Que estão inundando as redes sociais. Quem cria as fake news cria com interesse, óbvio, e aí a pessoa tá tão cega por denegrir a imagem daquele político que ela considera um inimigo, que ela considera um mal, que ela considera o oposto a tudo que ela defende que não deveria existir, ela vai compartilhar sem nem pensar duas vezes. E é o que aconteceu muito. A gente teve o caso da morte da vereadora Marielle Franco lá no Rio de Janeiro, que também foi bem recente, o tanto de fake news que tinham denegrindo a imagem dela, falando que ela era casada com traficante, que ela tinha sido eleita pelo Comando Vermelho e coisas desse tipo, e que na real todo mundo sabia que era mentira. Até uma desembargadora compartilhou isso, xingou, falou que ela era isso ou aquilo e não era, sabe? Mas só pelo efeito de criar um hype, criar uma movimentação assim, né? Um engajamento nas suas redes sociais, as pessoas fazem isso porque, na verdade, o boato ou a fake news gera muito mais barulho do que a retratação depois. Então não importa, existem poucas consequências para quem dissemina fake news hoje em dia ainda. Até porque é bem difícil pegar e aí a punição é praticamente nenhuma. Então você espalha o boato, você vai ser punido, sei lá, sua página vai ser suspensa do Facebook. Grande merda, você cria outra e continua disseminando fake news. Então eu acho bem prejudicial essa polarização, porque ela fomenta esse tipo de coisa e ela diminui a quantidade de diálogo que a gente pode ter entre pessoas que pensam de maneira diferente e aumenta o conflito, tipo, entre pessoas que são amigas na vida real, vamos dizer assim, e que ficam se degladiando e se xingando porque defendem A ou B na sua esfera política, né, no seu pensamento político. Não, total. Eu acho que é aquela coisa que a galera fala de ocasião, faz o ladrão e tal, mas na verdade a ocasião acaba despertando o ladrão que tem dentro da pessoa, sim, né? Sim. Porque contra a força não há argumento, porque a pessoa às vezes ela já tem aquela posição tomada, então ela só precisa de um gatilho. Então se o gatilho é um fake news, ela não precisa nem ler a matéria, tá ligado? Nem ler a fonte, nem analisar outras fontes, ela só dissemina o próprio sim. ódio, né? E aí é muito fácil disseminar o ódio de longe, né? Eu lembro que até tem uma sketch do Porta dos Fundos, se eu não me engano, que o cara tá no restaurante assim, o garçom fala alguma coisa, o cara, vai se fuder que não sei o que, ele, amigos, desculpa, eu pensei que eu tava na internet, tá ligado? eu vi essa. Muito bom. E as pessoas, estão muito assim, né? Estão muito apegadas a isso. Às vezes a pessoa, ela não quer dar um ponto de vista dela, mas ela quer criticar. Então ela prefere primeiro criticar do que apurar a situação e falar até, né? Ter uma posição mais embasada e até mesmo se explicar, né? Sei lá, cara. Ainda falando do que ele comentou no começo, né? Que foi a base da pergunta dele, sobre como os políticos viraram ídolos, né? Como que aconteceu esse fenômeno. Sei lá, acho que muita gente procura, alguém pra se espelhar, algum ídolo pra se espelhar em diversas áreas. Como ele falou, a gente normalmente se voltava pra música, voltava pro futebol, pros esportes, sei lá, pra poesia, se você gosta de literatura e coisas do tipo. Pessoas as quais você vai idolatrar e vai seguir como um certo, aspas, assim, né, modelo de vida. É estranho esse fenômeno de você ver em políticos, né, um ídolo, até porque a classe política é muito desvalorizada no país por conta dela mesma, né? Por culpa dela mesma, porque a gente sabe que existem muitos e muitos corruptos, né? Condenados ou não, que escaparam ou não da cadeia, mas que são corruptos comprovadamente. Então é meio estranho, né? Mas vai muito de carisma, às vezes, desses líderes, que eu acho que é o caso do Lula, que eu acho que também é o caso do Bolsonaro, que é um líder e um aspecto não, né, de uma vertente totalmente diferente, né, uma vertente política diferente do que o Lula, mas dadas as devidas proporções, eles mexem com carisma, exatamente com
naquilo que mexe no seu público-alvo, vamos dizer assim. O Lula com a sua parte mais... era esquerda, eu não considero mais o Lula de esquerda, mas enfim, de programas sociais, de falar com aquele cidadão que é pobre, que nunca foi ouvido e coisas do tipo. Então isso angaria muita popularidade. Ele é um líder carismático. Muitas pessoas falam que ele não estudou, coisa do tipo, não sei o quê, mas a habilidade com que ele usa as palavras em seus discursos e mexe com a emoção das pessoas é notável. E eu acho que da mesma forma o Bolsonaro, guardadas as devidas proporções, num aspecto mais à direita, de ele ser aquele líder que fala ou aquele representante que fala o que os seus representados querem ouvir. Então, no caso, seria a liberação do porte de arma, seria a polícia mais rígida e coisas do tipo, essas coisas que ele costuma dizer e tal, que é o que o público dele quer ouvir. Então ele usa de chavões, né? É o bait ele dele, usa de né? Chavões, de tipo bordões e coisas desse tipo pra incitar o público que ele quer atingir, entendeu? Provavelmente não vai atingir todo mundo porque tá muito polarizado, obviamente, né? Não é todo mundo que vai concordar. Então eu acho que a idolatria é proporcional à rejeição, e isso vale tanto pro Bolsonaro quanto pro Lula, que eu dei os exemplos aqui. E é por isso que, sei lá, até falando sobre a eleição de outubro, é a grande chance de alguém que não tenha nenhum perfil tão extremo quanto esses dois candidatos, ou possíveis candidatos, se sobressaia, porque tá tão polarizado, tão saco cheio, que um candidato mais de centro, mais tipo, um pouco menos enérgico e menos enfático, assim, pode se valer muito, porque ele vai atingir tanto aquela pessoa que está isenta, que ele não se identifica nem com a direita nem com a esquerda, quanto aquele que é centro-direita e centro-esquerda, que ele se identifica com alguns aspectos desse lado, do seu respectivo lado, mas ele não é voltado ao extremismo. Então aí tem um outro líder que pode aparecer, uma outra vertente, uma terceira via que pode aparecer e ser forte nas próximas eleições. Mas eu acho que é muito isso, o carisma do líder faz com que essa idolatria seja até cega, muitas vezes. Total, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado justamente e analisar perfis, né, de antigamente, que, por exemplo, se já começar a aparecer uma pessoa assim, nem muito direita, nem muito esquerda, mais centralizada e tal, e perceber que essa é uma mudança nova, pode ser mais um jogo, assim como a da esquerda e da direita também pode ser um jogo, porque acaba sendo nicho, né? Você vai escolher o seu nicho, provavelmente o que tenha mais pessoas, digamos assim, e vai focar, né? E vai dar a sua opinião e tal. Então acho por isso que é bom, tipo, sempre analisar, ver os outros anos, ver como que essas pessoas se portam para poder até mesmo definir uma característica ética da pessoa que tá ali dando a cara, né? Uma coisa que eu acho ruim nessa criação de ídolos políticos, primeiro porque eles são falhos, então é uma cilada bino, eu acho. Resume bem você idolatrar um político, porque apesar de um nome geralmente aparecer, um nome ser o candidato a presidente, a governador, né, cargos executivos, ele corresponde a um partido, e por sua vez o partido em geral corresponde a uma coligação, que ele depende para ter maior tempo de TV e assim por diante. E se ele tem esse maior tempo de TV graças a essa coligação, esses partidos da base aliada, do que ajudaram a eleger esse fulano, vão cobrar depois, né? Então a gente costuma muito ver, tipo, os nomes que vão na frente, tipo o Alckmin, o Ciro Gomes, a Marina Silva, o Lula, o Bolsonaro, que serão os candidatos a cargos executivos, ou então a cargos, tipo, o Dória, que vai ser candidato a governador, o Márcio França vai ser candidato a governador aqui em São Paulo. Mas a gente esquece que o maior poder na nossa república está no poder legislativo, né, que é o Congresso e o Senado. E essa eleição é muito ferrada, porque é muito difícil você acompanhar, assim, né, tipo, de ter noção, porque são milhões de candidatos, né, a deputado e a senador. A senador até que é pouco, mas a deputado estadual, a deputado federal é bastante. E, tipo, o cara aparece às vezes meio segundo na tela, e como é que você vai saber que o cara vai poder te representar o seu estado lá no Congresso com meio segundo que ele apareceu? E no fim das contas é o Congresso que decide as coisas. O presidente não aprova nada se ele não tiver a maioria no Congresso.
entendeu? A mesma coisa, o governador não aprova nada se não tiver maioria na Assembleia Legislativa, da mesma forma o prefeito não aprova nada se não tiver maioria na Câmara Municipal. E às vezes essa eleição passa despercebida. E aí quando a gente vai ver, tem um presidente com baixíssimo apoio dentro das duas casas, que foi o caso da Dilma. E é basicamente por isso que ela caiu. Ela perdeu os apoios e aí criaram o tal famoso acordo nacional com o Supremo e com tudo. E assim, o resto é história, né? E assim vamos. Exato, e até mesmo sobre a coligação, às vezes, tipo, você faz coligação com o próprio Sim, demônio, cara. digamos assim, né? Igual o caso da Dilma. O caso da Dilma, agora recente também tem o Dória, que ele tá saindo e tá entrando o filho do Covas e tal. Então, às vezes a gente tá rendido, né, cara? Porque às vezes o que passa a impressão também de que, tipo, isso é o que acontece, claro, nós somos marionetes, né? Só que às vezes parece que, tipo, todo mundo briga na Câmara e tal, no Senado, e aí depois, tipo, eles brigam pra todo mundo ver e em off tá todo mundo bebendo cerveja junto, tá ligado? Ninguém sabe se isso acontece. Então mano... Essa é a merda, né? Que às vezes você gosta de um cara, de um fulano, só que aí às vezes o partido dele é uma bosta, ou você não sabe como é que... se ele digamos assim, parceiro de um outro que às vezes era até concorrente ali, sabe? Tipo, você gosta do Joãozinho ali que vai concorrer à presidência, beleza. Mas você não sabe, tipo, o Leandro falou assim, se ele tem, digamos assim, uma ajuda ali do Supremo Tribunal, sabe? Ou ele é só um cara sozinho, entendeu? Tanto é que eu tava vendo esses dias se era possível você hoje se eleger, só que sem partido, né? Porque às vezes o que mais ferra é isso. Você gosta, você pega um carinha X, só que ele é de um partido que você não... tal, mas pelas ideias dele, ele meio até que foge do padrão que o partido dele representa e tudo mais. Só que hoje isso não é possível, entendeu? É às vezes isso que você tem com certo receio. Você tem um cara, um líder lá, ou se você vista a camisa do tal deputado, só que às vezes ele tem, sei lá, talvez meio segundo, igual o Leandro falou ali, não vai dar pra representar tudo. Ou quando ele ganha o cargo, ele sei lá, puxa mais 7 negros ali pra junto com ele, e vira essa merda toda. Não, é osso porque, na verdade, o sistema é viciado. O sistema não é feito para que as coisas funcionem. Por isso que é necessária uma reforma política de verdade, né? Não essas reformas que eles fingem que fazem para inglês verem e não muda nada. Mas tinha que ser uma mudança estrutural no sistema eleitoral brasileiro, no sistema de governo, eu acho. Porque aí poderia mudar alguma coisa. Por exemplo, que nem você falou, não é permitido alguém concorrer sem partido a uma eleição, né? Isso não é permitido. E mesmo que ele pudesse concorrer, ele não ganharia, provavelmente. A menos que fosse alguém muito, sei lá, carismático, sei lá. O Silvio Santos, Faustão, sei lá, alguém que tem muito público, sei lá, algo desse tipo. Tanto é que eles aproveitam muito, né, tipo, pessoas que têm grande imagem na mídia, por exemplo, o Tiririca foi lá pro Senado, né, então é complicado esse negócio você falar do sistema tá viciado e tal, e, mano, é claro que precisa de uma reforma política já, mano, tanto é que, tipo, as coligações e tal, até eu tava lendo a matéria, acho que antes de ontem, que falava que talvez o Bolsonaro não conseguisse nem ter direito aos debates, porque precisava de ter mais algumas coligações e tal, e tomara que isso aconteça. Então é foda isso, né? Tipo, como que o sistema funciona, cara, como tá tudo corroído, né? E é difícil, cara, são tantas esferas do poder, são tantas coisas que você tem que saber que provavelmente, eu tenho até a certeza que a maioria da galera que tá inserida, os governadores, políticos, nem eles sabem de tudo, tá ligado? De como funciona a parada, bem complicado isso. O sistema eleitoral funciona para que partidos que são grandes continuem mandando no país. E partidos grandes a gente fala, por exemplo, principalmente o PMDB, o PSDB e o PT, eu acho que são os 3 maiores. E acho que desses, principalmente o PMDB, ele nunca elegeu um presidente eleito
eleito, né? Tipo, tirando o Temer, que era vice, deu um golpe e se apossou do cargo. Exato. Mas ele nunca elegeu um presidente, assim, né? Pelo voto mesmo. E é comum em outros estados também ele não conseguia eleger pelo voto, porque não tem nomes tão fortes assim. Mas dentro da Câmara e do Senado, ele sempre foi muito bom. Então ele elege muitos deputados. E aí os deputados deputados estaduais e federais acabam mandando no país. Então se o partido que ganha, independentemente se ele é de esquerda ou de direita, ele não tem o apoio do PMDB, que é um partido gigantesco e comanda as duas casas, ele não vai conseguir fazer nada do que ele pretende fazer, entendeu? Então, não existe, mano. Pra mim, tipo, candidato a cargo executivo tinha que ter o mesmo tempo de TV pra todo mundo. Não existe essa de o cara tem um partido maior e aí ele já vai sair na frente, né? Tipo, é aquela velha história da meritocracia que não funciona, que não existe, né? Você já começa a corrida muito atrás. É isso que eu ia falar. A galera fala muito de meritocracia e a galera não parte do mesmo lugar, né? Exato, não tem como. É por isso que em eleições eu fico muito puto, cara, porque, tipo, as ruas são muito sujas com aqueles santinhos, com aqueles cavaletes. Cara, aquela galera do cavalete não vai ganhar, mas o que acontece? Um voto a mais que tem ali já ajuda o partido, né? Então é isso que é foda. E aí, tipo, a polarização acontece, os grandes continuam lá em cima e os pequenos não conseguem, os pequenos que têm uma visão diferente, não conseguem fazer nada. E quando consegue, eles entram no cesto já apodrecido, né, de frutas podres. Não vai conseguir fazer nada, você não vai ter apoio de ninguém. Tanto é que o Romário, a galera super criticou ele e tal, mas quando ele entrou lá, ele começou a mexer com a galera, que a galera, tipo, teve que dar um basta nele, porque ele tava fazendo algumas coisas que era contra o que a maioria queria lá dentro, eram coisas boas, principalmente relacionadas ao esporte e tal. Mas é foda, cara, tipo, você ter que estar num partido grande pra poder fazer alguma coisa, e quando você entra nesse partido, você acaba sendo corrompido, porque pra ter o corrupto, tem que ter o corruptor, tá ligado? E isso é foda, mano. Quem quer rir tem que fazer rir, mano. É isso mesmo. Exato, e isso mostra que, tipo, o poder dos partidos e tal, por que uma pessoa, eu não tô defendendo aqui ninguém, tá, galera? Mas por que a lei funciona pra um e não funciona pra outro, sabe? Porque um tá livre, outro tá solto. Eu não vi os autos do processo nem nada. Eu acho que se você roubou, se você fez errado, você tem que ser preso mesmo. Agora, por que existem 2 pesos, 2 medidas? Por que não tem, tá ligado? É preocupante isso, tá ligado? E tá na cara de todo mundo e ninguém fala nada, mano. Isso que me... Não, eu acho tosco. A gente começou falando até do julgamento do Lula. Eu até acho que ele tem culpa no cartório, então no caso ele tem que pagar por isso. Exato. Mas o que espanta é como o processo todo dele, né, a investigação sobre ele foi muito mais um processo político do que realmente de um processo de justiça. A rapidez com que as coisas foram feitas é absurda. Nada acontece no Brasil tão rápido quanto isso aconteceu. Uma entrega do correio não chegou, só funciona que a gente faz legenda de série. É a única coisa que funciona rápido no Brasil. Cara, sabe o que funciona rápido? Quando eles voltam naquela instância urgentíssima que é pra aumento de salário deles. Isso é rápido. Isso é verdade. Aí é super rápido. Então, mas a maneira com que o processo dele foi levado, tipo, o STF recusou o habeas corpus do Lula, no outro dia já decretaram a prisão dele, tipo, num instante, entendeu? Exato. E a gente sabe que tem processos aí contra outras pessoas de outros partidos, enfim, com outros crimes, mas que o peso seria semelhante e que o processo até caducou, né, que prescreveu, porque não foi julgado com rapidez, entendeu? Então é esse tipo de coisa que dá raiva, entendeu? Não é a questão de não vai ser preso ou vai ser preso, ou tem que pagar, não tem que pagar, tem que pagar. Todo mundo que é corrupto, que roubou dinheiro público, tem que pagar. Tem que pagar, mas as coisas o pau que dá em Chico tem que estar em Francisco, como diz minha mãe, né? Exatamente. Talvez seja esse um dos motivos, né, mano? Por qual você sai aí na rua e vai defender o cara. Hein? Exato, você acaba criando um mártir, né? Entre aspas. Exato. Então é isso, meu querido Miopi. Nós vamos ficando por aqui. Essa rápida conversa política. Quem diria que nunca falaremos sobre política? A gente até começou falando de um certo tema, né? O fanboy ali, o fã de um político. A gente até acabou falando de uma política do sistema em geral.
E continue com a gente. As nossas redes sociais, nosso Twitter, que é o @miopiacast, nosso Facebook, facebook.com/miopiapodcast, e o nosso e-mail, miopiapodcast@gmail.com. Pode nos mandar um elogio, uma crítica, falando mal do Leandro, tá errado. Inclusive, no último episódio aí, você falou que, olha, eu vi, viu, senhor Eliabe Santana? Só quero te dizer isso. E o nosso site, que é o miopiapodcast.com. É isso, estamos no iTunes, estamos em qualquer app podcast para Android, só digitar lá Miopia, vai aparecer todos para vocês. E é isso. Então, obrigado, senhores, por mais um cast gravado, e obrigado você, Miopi, que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro e tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Sem tomar uma posição, tomar um lado e Eu cachafaia. não tenho medo de tomar posição, não. Quero que a direita se dane. Eu quero que eles queimem muito. Você viu o filho da puta do Dória que ele tá saindo? Ele vai fazendo lobby total. Nessa última semana foi em 7 eventos. Inaugurou uma praça super luxuosa na frente do Morumbi, sendo que um monte de lugar em que precisa. O Alckmin é a mesma O coisa. Alckmin, os Entregou tantos mais metrôs, uma estação de metrô esse ano, esse período Sim, de total. ano, do que em 6, 7 anos. Projetos inacabados até, tá ligado? Sim, estação que nem ia poder andar. Exato. Tipo, você não ia poder andar de metrô naquela hora. Exato. E tava lá Agora quer entregando, dizer, dane-se. ele inaugura o Dória antes de sair, inaugura, né? Ele falou uma parada assim, que ele vai sentir saudade dos mais humildes. Ia ter ele mano, chorou, não, cara. mas- Você tem noção que ele Que chorou? nojo, velho. Mano, que nojo que eu tenho desse cara, Nossa, mano. que maluco raiva, que escroto. maluco muito, muito. E aí ele saiu e aí, tipo, mano, na frente do Morumbi e tal, Wi-Fi, tá ligado? Ai, mano. Ai, mano, sabe? É muito É escroto. muito escroto. E nossa, eu gostei que hoje foi a saída dele, e aí durante o discurso lá, a entrevista coletiva que ele tava dando, levaram um boneco do Pinóquio vestido como ele. Maravilha. Genial. Só que aí ele ficou putaço, mano. Aí mandou a polícia tirar, que não sei o que. Eu falei, quando é o pichuleco, vale, né? Aí pode. Exato. Exatamente. Nossa, como eu dei o Dória, mano. Maldito, mano. Eu vi uma frase que hoje São Paulo, como é que é? Quem mora em São Paulo está sendo comandado por vices, né? Vice-presidente, vice-prefeito. Vai ser o vice agora. Nossa, é verdade. governador. E vice-governador. Tudo vice, mano. É verdade, vice-governador. Mano, a gente corre risco de ter o PSDB na presidência, no governo e na prefeitura. Cara, mano. vou falando. Ninguém nunca vai entregar mais nenhuma obra. Já era, acabou. Ninguém nunca vai ser preso e nem investigado. Nossa, que raiva, cara. Ai. A gente é muito refém, mano. Nossa, São Paulo adora. São Paulo é a putinha do PSDB. Eu ia falar isso agora, mano. Paulista não sabe votar, cara. Puta de uma crise hídrica do cacete. Colocam Geraldo Alckmin em primeiro turno, cara. Isso não dá pra aceitar. Crise hídrica, roubo de merenda. Corrupção lá, propina, esquema de propina nos trens, lá nas concessões de trens. E, cara... E não pegou nada. E ele foi eleito no primeiro turno, maluco. Tá ligado? Nossa, mano, que beleza.